Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública, porque aqui somos mais de 51.500 pessoas, e isso só existe porque você está aqui impulsionando o conteúdo que eu trago a esse canal, justamente para que você democratize comigo o estudo para os concursos de procuradoria. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante. Hoje é dia 1º de abril, o famoso dia da mentira. Eu amanheci o dia trollando lá meus seguidores alunos lá no Instagram, dizendo que eu ia parar de dar aula. Mas muitas pessoas perceberam que era 1º de abril e não caíram, mas outras pessoas caíram, né? Mas, assim, eu até entendo que concurseiro caia em 1º de abril, porque às vezes concurseiro ele não sabe nem em que dia da semana ele está, avalie a data. É muito estudo, muita informação, às vezes não dá para saber nem em que dia da semana ou data você se encontra, às vezes você precisa perguntar às pessoas. Então, muitas pessoas não associaram a brincadeira a 1º de abril, e aí eu peço desculpas a quem acreditou e acabou ficando um pouco nervoso. Não, eu vou ficar por aqui até que eu tenha forças para ministrar conteúdo, para dar aula, para te ajudar de forma gratuita, com cursos, com dicas, enfim. Eu vou estar sempre por aqui enquanto Deus me permitir fazer isso, tá? Mas, assim, foi uma trollagem simples. Desculpa para quem ficou agoniado com a ideia, mas aconteceu. Enfim, hoje é 1º de abril, mas não é mentira o que eu vou te dizer agora. Embora tenha sido mentira eu ter dito que não ia dar mais aula. Não é mentira que o STJ, no último informativo, criou um princípio que não existe em canto nenhum. O STJ se referiu a um princípio que não existe em canto nenhum, e isso não é mentira. Não é 1º de abril. Eu vou te explicar como aconteceu, eu vou te explicar como detectar e eu vou te explicar como você deve se comportar na prova para não errar. Vou te explicar. O STJ, o último informativo do STJ no momento em que eu subo esse canal para o YouTube é o informativo 730. A gente vai falar sobre honorários em ação civil pública, portanto a gente vai falar sobre processo coletivo. A gente vai falar sobre o princípio da primazia da condenação do réu. É esse princípio aqui que o STJ acabou de criar no informativo 730 e que não existe em canto nenhum. O artigo 18 da Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública, diz assim, presta atenção porque ele é a premissa legal para entender tudo o que eu vou te explicar nesse vídeo. Artigo 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. A redação da Lei 7347 não é das melhores porque ela fala em associação autora, aqui como legitimada para a ação civil pública, quando a gente sabe que não é somente a associação que é legitimada para a ACP, Estado é legitimado para a ACP, município, Distrito Federal, União, mas tudo bem. A ideia que o 18 passa da Lei da Ação Civil Pública é simples. Ele diz o seguinte, ó. No caso da ação civil pública, ela sendo julgada improcedente e a associação autora sendo efetivamente, portanto, a parte que perdeu o objeto da ação, em tese, pelo princípio da causalidade, ela deveria pagar honorários ao advogado da parte contrária, da parte que venceu o objeto da ação. Mas ela só vai fazer isso se ficar comprovada a má-fé. Então, só há pagamento de honorários da parte autora na ação civil pública, do legitimado na ação civil pública para a parte ré, se ficar comprovada a má-fé. É o que diz a interpretação literal do artigo 18 da Lei 7347 de 1985, a famosa Lei da Ação Civil Pública. Na interpretação da lei direta, é isso aqui, ó. A CP julgada improcedente, o autor legitimado perde. Se não houver má-fé do autor, não há pagamento de honorários ao réu. Se ficar comprovada a má-fé do autor, o autor paga honorários ao réu.
A ACP julgada procedente, ora, a ACP julgada procedente, o dispositivo não disse nada. O autor ganha. Se o autor ganha, o réu paga honorários para ele, porque essa é a interpretação do artigo 18, uma vez que ele só dispensa a associação autora, portanto, o autor legitimado na ACP, do pagamento de honorários, salvo comprovada má-fé. Então, a interpretação literal da lei dá essa margem aqui. Mas o STJ, lá em 2018, criou o princípio da simetria da condenação do réu em ACP. Preste atenção nisso aqui, ó. Princípio da simetria da condenação do réu em ação civil pública. O STJ disse o seguinte, beleza, a parte em que a ACP é julgada improcedente, tudo bem, é desse mesmo jeito mesmo. O autor da ACP perde, o legitimado da ACP perde. Se não tiver má-fé do autor, não paga honorários ao réu. Se ficar comprovada a má-fé do autor, haverá pagamento de honorários ao réu. Tudo bem, então essa parte é a mesma. Mas como o STJ criou o princípio da simetria da condenação do réu em ACP, na segunda parte, ou seja, ACP procedente, o autor ganha a ação, o legitimado ativo ganha a ação. Antes, pela interpretação literal do 18 do 7347, o réu ficava condenado a pagar honorários ao legitimado na ACP. E para, nesse caso, o autor, ele só pagaria honorários ao réu se ficasse comprovada a sua má-fé. O STJ criou o princípio da simetria da condenação do réu em ACP e, nesse caso, pelo princípio da simetria, o pagamento de honorários do réu na ACP para o legitimado também vai depender da comprovação da má-fé. Então, ACP procedente, autor ganha pelo princípio da simetria da condenação do réu em honorários em ACP. Se não houver má-fé do réu, ele não paga honorários ao autor. Se ficar comprovada a má-fé do réu, o réu paga honorários ao autor. Então, princípio da simetria da condenação do réu é pegar exatamente a ideia de que os honorários estão vinculados à demonstração de má-fé, tanto no que diz respeito aos honorários pagos do legitimado para com o réu, quanto no que diz respeito aos honorários pagos do réu para com o autor. Aí veio o STJ no informativo 730, que é o informativo que eu estou analisando com os senhores agora, e ele estabeleceu uma nova releitura sobre esse princípio da simetria da condenação do réu em ACP. Preste atenção. De novo, a primeira parte continua a mesma. ACP, nesse caso improcedente, o autor perde. Ou seja, se não há má-fé do autor, não há má-fé do ente público, não há má-fé do legitimado privado, o autor não paga honorários ao réu. Se ficar comprovada a má-fé, o autor legitimado da ACP paga honorários ao réu. Sendo que no que diz respeito à ACP julgada procedente, o STJ fez uma divisão entre a ACP procedente ajuizada pela União ou pelo Ministério Público, ou por ente público, União, Estado, Município, DF ou Ministério Público, ou seja, legitimado público, e fez uma diferença da ACP ajuizada por associação, ou seja, ACP ajuizada por legitimado privado. E agora o STJ tem, nesse caso, duas situações acerca da aplicação do princípio da simetria da condenação do réu na ACP. Se antes o STJ, numa interpretação literal da lei, dizia que na ACP procedente, não importa, o réu paga honorários ao autor legitimado da ACP, depois ele criou o princípio da simetria e disse que o pagamento de honorários por parte do réu na ACP procedente também depende da má-fé. Agora ele faz uma releitura sobre a má-fé e diz o seguinte, ó, se a ACP procedente ela foi ajuizada por autor público, ente público ou Ministério Público, o autor, portanto, ganha a ação contra o MP ou contra o ente público, eu continuo aplicando definitivamente o princípio da simetria no que diz respeito à condenação do réu em honorários na ACP. Então, o princípio da simetria eu aplico normal. Se houver má-fé do réu, ele paga honorários. Se não houver má-fé do réu, ele não paga honorários, quando o réu perde. Agora, se a ACP procedente ela tiver autor privado, associação, aí eu não aplico o princípio da simetria na condenação do réu em honorários na ação civil pública, quando a ação civil pública julgada procedente tem como legitimado um autor de natureza jurídica de direito privado, portanto uma associação. Então, a princípio, o réu pagava honorários para qualquer ACP procedente,
Depois ele começou a pagar honorários somente em qualquer ACP que ficasse demonstrada a sua má-fé. Depois ele só paga honorários para ACP ajuizada por ente público ou Ministério Público, portanto, autores de direito público, se ficar demonstrada a sua má-fé. E agora ele paga honorários para ACPs procedentes, sem que se discuta sua má-fé, ou seja, ele paga honorários se perder a ação, simplesmente quando o autor for de natureza jurídica de direito privado, portanto, associação. Então, por esse julgado, o STJ distingue exatamente a ACP ajuizada por ente público ou MP para fins de condenação do réu em honorários, aqui ele só paga honorários se ficar comprovada a sua má-fé, da ACP, que é proposta, nesse caso ajuizada, por autor privado associação. Quando o réu é condenado nesse tipo de ACP, ele vai pagar honorários e, nesse caso, não se discute a existência da sua má-fé. Então, o STJ criou o princípio da simetria da condenação do réu em honorários e depois ele mesmo flexibilizou esse princípio da simetria para quando a ACP tem legitimado de direito privado. O destaque, e aqui fica a curiosidade, o destaque no julgado do STJ diz assim: não se aplica às ações civis públicas propostas por associações e fundações privadas o princípio da primazia na condenação do réu nas custas e honorários advocatícios. É 1º de abril, mas não é mentira. Saiu primazia no destaque do STJ no informativo 730, quando deveria ter saído simetria na condenação do réu. Não existe princípio da primazia na condenação do réu. Existe princípio da simetria na condenação do réu. Se você pegar princípio da primazia da condenação do réu e colocar no Google, vai aparecer somente esse informativo do STJ e todos os canais que reproduziram esse destaque vai estar lá no Google. Mas ninguém explica o que é princípio da primazia da condenação do réu, porque ele não existe. Existe princípio da simetria da condenação do réu nas custas e nos honorários, conforme eu expliquei exatamente aqui, que é justamente uma aplicação do próprio STJ. Então, cuidado, quando o STJ falou primazia no destaque desse recurso extraordinário, ele quis dizer simetria. Isso não é mentira, embora seja 1º de abril, isso não é pegadinha de 1º de abril. As principais passagens do julgado, onde o STJ entendeu que quando o autor da ACP julgada procedente é privado, o réu paga honorários e não se discute a sua má-fé, ele paga honorários simplesmente por conta do princípio da causalidade, ou seja, porque sucumbiu, o STJ fundamentou isso exatamente no acesso à justiça, exatamente na diferença que tem entre uma ação ajuizada pela União e pelo Ministério Público com uma ação cujo autor tem natureza jurídica de direito privado, que acaba contando estrategicamente para definir aí efetivamente a sua atuação com os honorários em caso de vitória. O STJ diz: esta Corte Superior perfilha o entendimento de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei 7347. Isso aqui o STJ está explicando o seu próprio princípio da simetria na condenação dos honorários e não primazia. Continua dizendo: não obstante, é possível verificar que a hipótese em epígrafe possui uma particularidade. Diferentemente de a ação civil pública ter sido ajuizada pela União ou pelo MP, aqui foi proposta por associação privada, de modo que é imprescindível verificar se o princípio da simetria na condenação das custas e dos honorários advocatícios também se estende a tais entidades. Diz: evidentemente não se aplica às ações civis públicas propostas por associações e fundações privadas o princípio da primazia, aqui está errado, é simetria na condenação do réu nas custas e nos honorários advocatícios, pois do contrário, barrado estaria de fato um dos objetivos mais nobres e festejados pela lei da ação civil pública, qual seja viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Some-se a isso a agravante de que não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar ou tratar como simétricos grandes grupos econômicos, instituições do Estado, com organizações não governamentais de moradores, consumidores, pessoas com necessidades, idosos, ambientais, entre outras. Então, não se aplica, esse é o julgado, esse é o resumo do julgado, não se aplica às ações civis públicas propostas por associações e fundações privadas, ou seja, legitimados privados, o princípio da simetria, não primazia, na condenação do réu nas custas e honorários advocatícios,
princípio da primazia da sentença de mérito ou da decisão de mérito existe em processo civil. O princípio da primazia da condenação do réu em ACP não. O que existe é o princípio da simetria. Portanto, estamos no dia 1º de abril, mas não é mentira que o STJ acabou se referindo a um princípio que não existe no direito brasileiro. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.